dia, pessoal. Por causa da gravação do vídeo. Bom, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas para os classes de jovens. É uma alegria ter vocês aqui. Fiquem à vontade para participar do aluno da sala mesmo da Estrela da Manhã. Vamos lá. Hoje, aprove a Deus me colocar para dar aula nesse tema complicado, nesse momento complicado que nós vivemos. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sustenta e a gente vai tentar fazer o melhor possível. Tá bom? Na verdade, essa aula de hoje, na verdade, esse tema que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer em dois momentos. Tá? Um é a aula de hoje, tá? E nós vamos continuar esse trabalho na semana que vem, no próximo domingo. Então hoje, o que nós vamos basicamente fazer? Nós vamos tentar construir o problema, tá? Depois nós vamos tentar traçar aí um panorama do Brasil em termos de corrupção, tá? E por último nós vamos ver a maneira que historicamente a igreja ela se relacionou com a questão da corrupção através da cultura. Tá? E aí, no próximo domingo, nós vamos ver o papel principalmente da nossa igreja diante desse contexto de corrupção. Antes da gente dar início para a aula, eu queria fazer um acordo com vocês. Tá? A gente sabe que a gente está vivendo um período de ebulição política muito grande, e essa questão de corrupção ela tem feito as pessoas até mesmo se transformar, né? As pessoas acabarem brigando com gente que normalmente não brigaria. Tá? Então, o meu acordo aqui com vocês é o seguinte: essa é uma aula que eu vou precisar muito da participação de vocês. Vocês vão ter que falar muito, tá? Principalmente na parte de construção do problema. Tá? A gente vai ter que chegar no consenso aqui juntos. Só que eu gostaria muito que nós ficássemos presos a ideias, tá? E nós não entrássemos em questões pessoais, tá bom? Vamos tentar fazer esse esforço. Posso contar com vocês? Tranquilo? Posso contar com você, Daniel? Tá ótimo. Tá? Não, foi revelação. Por favor. Então vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de revelação e aí a gente acaba. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quão bom, Senhor, estarmos reunidos aqui como irmãos para estudar um pouco mais da Sua palavra, Senhor, conhecer melhor a Ti, principalmente aprender como sermos filhos melhores, sermos melhores cristãos, sermos uma igreja melhor, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco agora nesse momento, que o Senhor torne cativo todo pensamento, mas principalmente que o Senhor esteja refreando qualquer sentimento maligno no nosso coração, Senhor Deus, que nós possamos ser a expressão pura, espiritual, Pai,
do autocontrole, do autodomínio, Senhor Deus, que se algo aqui for ser dito, Pai, que não glorifica a Ti, que o Senhor freie as nossas línguas, Senhor Deus, e que nós possamos, ó Pai, cada vez mais, Senhor, lhe servir através das nossas vidas, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Eu peço que o Senhor esteja com cada um aqui presente, Senhor Deus, mas também pedimos em especial para a nossa irmã Ruth, que está enferma, que não pode dar aula para os jovens, Senhor Deus, que o Senhor coloque debaixo das asas do seu santo cuidado, Senhor Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Bom, nós vamos começar então, como eu falei, construir o problema, tá? E para construir esse problema, nós vamos tentar responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é corrupção? O que é corrupção para você? Tá? Essa aqui é uma que vocês participam, tá? Vamos lá, vamos pessoal, a gente precisa prestar muita atenção. Seria até legal o pessoal que está no fundo, se pudesse vir um pouco mais para frente. Eu sei que a igreja e cinema é outro lugar onde as pessoas chegam mais cedo para sentar no fundo, né? Sei que é um esforço muito grande, mas se vocês quiserem vir um pouco para frente, para a gente poder participar dessa discussão. Vamos lá, Mira, o que é corrupção para você, Mira? Qualquer ato que não seja lícito, nem diante da lei, qualquer ato que não seja lícito diante da lei dos homens ou diante da lei de Deus. Tem alguém que pensa diferente? Ou tem uma complementação para fazer? Quando você faz um ato de benefício próprio nesse contexto. Muito legal. Alterar a verdade em benefício próprio. Ótimo. O que mais? Um de cada vez, não briga. Olha lá. Embora a corrupção se remeta à política, ela pode ser cometida por qualquer pessoa. A corrupção, qualquer pessoa é apta a praticar atos de corrupção. Ótimo. Muito legal. Fala aí, Daniel. Aula passada, se eu gostava. Desculpa, publicamente. Mas assim, não foi cobrança pública. É que eles não podem guardar piada, você sabe disso. Funciona assim. A gente trabalhou com a ideia de corrupção, naquele texto de Gênesis, o coração do homem havia se corrompido, e a terra estava cheia de corrupção, definindo que o homem que havia perdido o padrão de funcionamento criacional. Ele corrompeu o jeito certo de fazer a coisa. Legal, já adiantei bastante o meu trabalho. Tá? Essa questão do que é corrupção, se a gente for para entender a palavra corrupção, ela vem do latim romper, tá? Que quer dizer rompimento ou degradação. Tá? Então, muitas vezes, foi o Gabriel. Esqueci o nome dele. Pode esquecer mais. Eu vou esquecer mais. Foi o que o Gabriel disse, né? O nosso conceito, às vezes, de corrupção, ele é muito localizado, tá? E a gente precisa generalizar um pouco mais, tá? Qualquer ato de rompimento com algo, ou qualquer ato de degradação de algo, ele é um ato de corrupção, tá? A gente precisa, uma coisa que vocês precisam ter em mente, é o foco aqui dessa aula. Eu não quero estabelecer aqui que a gente fique falando de atos de corrupção, tá? Mas, na verdade, a minha grande intenção aqui é que essa aula seja um momento de autoconfrontação, entendeu? A gente
gente, por muitas vezes, por causa da igreja, por estar dentro da igreja, a gente às vezes acha que faz tudo certo, né? Mas a gente está inserido num contexto que é a terceira parte da aula, tá? E vocês vão entender que a coisa é um pouquinho mais complicada e requer um pouco mais de atenção. A segunda pergunta é essa aí. Qual é a origem da corrupção? Né? O pastor já respondeu. Tá? Na verdade, Pois não? Então, observando, faltou o Sim. palavra da corrompida. A palavra já está corrompida. Perdão. É que ele não pediu para eu revisar a pastor. Essa é questão da Apple, né? A Apple não tem corretor automático. É um problema terrível. Você se acostuma com o Windows, né? Você toma um pau nessa coisa. Então, quer dizer, a questão da origem da corrupção é o próprio coração do homem. Tá? O homem, por natureza, né, no piloto automático, ele é um ser altamente capaz de praticar a corrupção. Tá? E mais do que isso, né, a corrupção é algo que é agradável, muitas vezes, ao coração humano. Tá? É agradável. É que muitas vezes o que acontece? É que nem a história do pecado, né? Quando a gente fala de pecado. Né? Pecado é uma coisa extremamente gostosa de você praticar. Essa é a verdade. Né? Se não fosse gostosa, a gente não caía. Né? E a questão da corrupção é a mesma coisa. Quando você comete um ato de corrupção, tá? Esse ato ele traz para você um sentimento de satisfação em algum nível. Tá? Em algum nível. Agora, a terceira pergunta. Aí a gente vai entrar mais fundo lá no que o Gabriel disse. Agora vamos ter que pontuar. Tá? Aonde que nós encontramos a corrupção hoje na nossa sociedade? Onde? A política, sempre vou responder para você, tá? O que mais? O esporte. No esporte. Quem fala esporte? Fábio. Por que Fábio no esporte? É a FIFA, escândalos lá, altas somas de dinheiro, transações ilegais. Esse seria um dos pênaltis do Corinthians. Isso não acontece. Não, brincadeira. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o Brasil ele é alvo de algumas investigações do FBI por causa de casas de apostas que estão aqui na Ásia. Tá? O que acontece? Aqui a gente não tem a gente não tem isso, né? Não tem casas de apostas no Brasil, ele não permite. Tá? Mas no mundo inteiro você tem casas de apostas, os caras fazem uma aposta até em jogo e gol. Tá? E eles usam muito, aqui no Brasil, eles usam muitos jogos de segunda e terceira divisão nas casas de apostas. Por quê? Porque é mais fácil corromper o jogador de segunda e terceira divisão. Que a gente tem na nossa mente que tudo que é jogador de futebol é milionário. Mas não, apenas 3% dos jogadores do Brasil ganham bem. A grande parcela, 97%, ganha salário como da maioria de nós aqui que labuta o inteiro. Tá? Então, são pessoas que muitas vezes são muito sensíveis, são presas muito fáceis. Tá? Ótimo exemplo. O que mais? Vamos lá. Agora, vamos especificar. Porque quando a gente empresta, tudo está corrompido, a gente meio que dá uma anestesiada. Declaração de imposto de renda, isso é demais. Né? Não na minha. Área de vendas, cara. Área de vendas. Área de vendas. Eu costumo dizer que as pessoas não têm noção, não têm noção como é corrupto
como é corrupto uma área comercial. Às vezes as pessoas falam assim, ah, um crente não pode ser político. Eu vou dizer para você o seguinte, tá? É mais fácil o cristão não se corromper na política do que não se corromper na área comercial. Tá? Porque a tentação é muito grande. A diferença de resultados é muito grande. Eu, quando dei minha aula de Apocalipse, eu comentei com vocês, faz 7, 8 anos que eu resolvi dar um basta com isso, com essa cultura, né, comercial. E não foi fácil. Por quê? Porque hoje eu trabalho mais, né, ganho menos, entendeu? Só que eu não me sinto fazer. Eu não me sinto fazer. Só que o que acontece? Na área comercial, você tem, às vezes, são coisas simples. Coisa que não vai machucar ninguém. E vai triplicar o seu ganho. Tá? Sonegação de imposto, por exemplo. Se você não levar uma empresa, uma empresa do trabalho, é o seguinte, o dono da empresa não precisaria sonegar todos os impostos. Se ele sonegasse 25% do imposto que ele gera todo mês, 25%, pagasse 75%, só sonegasse 25%, ele colocaria no bolso 180 mil reais. No mês? No mês, não no mês. 180 mil reais. Posso. Entendeu? Posso. Por quê? Porque você tem aí na situação o seguinte, né? Quem trabalha no comércio sabe disso. Eu, por exemplo, a minha equipe é obrigada a vender tudo com nota fiscal. Ninguém vende sem nota fiscal. É fácil para a gente vender? Não, porque você tem 1 zilhão de pessoas vendendo sem nota fiscal. Tá? Alguém tinha falado alguma coisa aqui? Tinha falado do imposto de renda, falado da área comercial? Polícia. Educação e saúde. Espera que a gente vai chegar aí. Fala, Educação fala. e saúde também. Educação, saúde. Na educação? Bastante. Hã? Demais. Você A consegue? questão de vagas nas escolas, o aluno que cola na escola, mas as vagas também, nessa distribuição de vagas em escola municipal. Nossa, Uma vaga de mestrado, né? A coisa é feia. As obras, né? As obras públicas em a saúde escolas. também já estava detonada. Judiciário, Mas é crítica, né? Judiciário. quem deveria cuidar disso? Mas alguém aqui trabalha no judiciário ou não? Tranquilo? Ok, eu gostaria de exemplos do dia a dia de vocês. Fala. Área ambiental. Não existe soberania nada que é receita de operação. Aí eles tiveram trabalho operando 7 sem LO. E isso é muito Agora vai lá, Bia. Como assim? Você vai querer falar uma coisa boa nisso ou você tem que saber? É uma realidade. Vamos lá. O fato de você não entregar o dízimo, quando eu estava falando, Vamos lá. O seu local, a igreja não tem mais uma parada de porque o local não está preparado para esse que você está usando. Tem o bala de bombeiro, tem um preparo. Você está usando o seu local de forma inadequada. Muito legal. Para isso você tem que fazer o quê? Pagar o bombeiro, você paga o fiscal,
de casos, de casos de corrupção. Agora a gente vai para a segunda parte, tá? Que é tentar entender um pouquinho o panorama brasileiro. Tá? Nós vivemos no Brasil, para conseguir conversar sobre corrupção, a gente precisa entender o panorama que a gente está inserido. Na verdade, é o seguinte, se a gente for ficar conversando sobre todos os alicerces da corrupção no Brasil, a gente vai fazer um curso aí de 2 anos e vai ser pouco ainda para a gente discutir. Tá? Então, o que eu optei? Eu optei por nós pensarmos, trabalharmos em cima de 5 desses alicerces. Tá? O primeiro deles é o pragmatismo. Tá? Quem sabe o que é pragmatismo? Objetividade. Objetividade. Faz o que dá resultado. Fazer o que dá resultado. Fazer o que dá resultado. O que mais? Faltou uma coisinha. O time está sempre ganhando. O time está cuidando, o time está sempre ganhando. Fins Essa aí. Vamos lá? Fins justificando os meios. Fins justificando os meios. Isso é o pragmatismo. Tá? O pragmatismo ele é totalmente diferente daquilo que nós conversamos quando eu dei a aula sobre os 3 usos da lei. Você lembra? Vocês lembram? Eu falei que a nossa ética ela era prescritiva e deontológica. Né? O que isso quer dizer? Que a nossa regra ética ela está escrita, tá? E o que é importante é a regra. O que é bom é a regra. Mesmo que o resultado não seja bom, a ética que provém dessa prescrição, ela é boa porque a regra é boa. No pragmatismo já é diferente. Na verdade, o que acontece? No pragmático, o que importa é o resultado. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar nome, mas vocês vão botar o nome na cabeça de vocês. É inevitável. Tá? Imagina o seguinte: nós temos uma cidadezinha, tá? Que tem um rio lá. E aí tem uma pontezinha. Bem pequenininha, que só vai passar uma pessoa por vez. E isso afeta demais a vida das pessoas que vivem desse lado da margem e as pessoas que vivem do outro lado da margem. Né? Nós temos uma dificuldade econômica muito grande, às vezes precisa ir num hospital, que é uma pessoa que mora aqui, mas o hospital está aqui, e aí não consegue, é muito complicado. Poxa, se tivesse uma ponte maior aqui, a coisa ajudava muito. Então aí vem lá um político, prefeito, tá? E faz uma ponte gigante, bonita, com iluminação, com estádio, é a coisa mais linda do mundo. Tá? Aí o que acontece? A gente sabe que essa ponte ela custou para ser feita mesmo R$1 milhão. Só que você vai vir aqui na plaquinha que está do lado aqui, está aqui 10 milhões. Entendeu? Você olha e fala, não, uma ponte dessa não pode custar 10 milhões. Isso aí custou no máximo 1 milhão. Você vai ver, custou. Aí foram lá, provaram, de fato, olha, custou 1 milhão. Né? Os outros 9 milhões foi do bolso do prefeito, do engenheiro, né? Tá bom. Aí chega na próxima campanha para prefeito, os opositores desse prefeito que fez a ponte começam a falar, você roubou lá, mas ele ganha a eleição. Mesmo assim. Porque ele toma mais fácil. Vocês são líderes, Entendeu? mas a gente tem essa cultura. A gente tem essa cultura. Eu vou ser sincero com vocês. Isso é uma opinião minha. Tá? Eu duvido que se a economia do nosso país estivesse zeradinha, bonitinha, se as pessoas elas se incomodariam tanto com a corrupção como elas aparentemente se incomodam.
brasileiro, no geral, não tem você, mas o brasileiro, no geral, ele é pragmático. É o jeitinho brasileiro, Não, né? Que como. guarda, isso aí é o cerejo do bolo. Segundo ponto, impunidade. Vou ouvir Tá? depois. O que acontece você não ficará impune. Tá? O que acontece? Porque muitas vezes a gente sabe que a coisa que o cidadão fez errado, está provado por A mais B que ele está errado, ele não paga por isso. Faz umas 3 semanas eu tive uma semana de aula lá no estado, de um professor americano. E foi bem na semana que ia ter os protestos na Paulista, lá, que juntou 1 milhão de pessoas. Tá? Então a coisa estava fervendo. Né? E ele falava para nós assim, que ele não estava entendendo. Fulano ciclano não roubou? Não está mais na cara que roubou? Ele não está preso, então. Não entrava na cabeça dele. Não entendi. Porque o que acontece? Mas a questão toda é o seguinte: a gente pode até falar, eu também não entro na minha cabeça, tudo, mas no nosso dia a dia, por muitas vezes, a gente se pega na situação. Você vê, por exemplo, lá no meu condomínio, tem uma regra que precisa colocar crachá no carro. E o síndico, na última reunião, falou assim: olha, quem não botar crachá no carro, eu vou dar advertência. Entendeu? Eu vou dar advertência. Tem dia que eu ponho e tem dia que eu não ponho. Aí o dia que eu não pus, coloquei, passou lá o Honda, né? Noturno bom, viu que estava sem. Estou vendo uma advertência. Entendeu? Estou vendo uma advertência. Tá? Não vou deixar a minha esposa relatar o quanto eu fui indignado. É verdade. Mas eu fiquei Eu bastante. tive que alertá-lo que ele agiu errado, estava sendo punido. Aí depois eu tenho que pensar, você vê como a gente precisa tomar cuidado, que mesmo inconscientemente, você vive o que é a sua cultura. Poxa, tinha uma regra. Tudo bem, é uma coisa besta. Ou vai achar no carro, não vai matar ninguém, não vai. Uma coisa besta. Existe uma regra. Né? E eu queria passar impune por ter negligenciado essa regra. E se você parar para pensar, no seu dia a dia, você tem um monte de situações que você acaba pensando, poxa, mas é só isso. Mas isso não é nada. Um farol vermelho. Mas é uma regra. Sim. Entendeu? Só que acontece, a gente precisa entender que muitas vezes o que a gente critica na política, o que a gente critica no judiciário, o que a gente critica no executivo, ele só é um reflexo do que somos nós como sociedade. Eu sou uma pessoa que eu creio o seguinte, que se realmente a gente chegasse e falasse, olha, não tem como mais ter corrupção no Brasil. Tá? Não tem mais. Zerou. Acabou. A gente não sabe como viver o seguinte. A gente não sabe. O Brasil para. Mas para assim, não do jeito que está hoje. Vai pro zero mesmo. Tá? Vamos lá. Terceiro ponto. Excessiva dependência do Estado. Aqui no Brasil, a gente tem muito disso, né? Aconteceu alguma coisa errada? Mas o governo devia ter feito. Mas o governo precisava fazer. Mas o governo não sei o que lá. Tudo a gente põe na conta do governo. A gente não assume a responsabilidade. Essa é a verdade. A gente só, na grande maioria, a gente só tem político corrupto porque somente o corrupto pode prometer tudo aquilo que o eleitor quer ouvir. Tá? E a gente tem isso.
E aí o que acontece? Quando você desenvolve uma dependência do Estado muito grande, você precisa do Estado para a educação, você precisa do Estado para a saúde, você precisa do Estado para isso, você acha que tudo é obrigação do Estado. O Estado precisa regulamentar a maneira que a empresa X trabalha, a empresa que não pode mandar embora, que não pode fazer isso, que não pode... Tudo isso vai gerando custo. E a gente cada vez mais vai perdendo dinheiro com a mão do Estado. O Estado, atualmente, ele não produz nada. Ele é diferente de você. Você, quando você vai gastar o seu dinheiro, na maioria das vezes, lógico, você pensa duas vezes porque você suou para dinheiro. O Estado não. Entendeu? O Estado entrou fácil para ele. Vai sair fácil. E aí, com essa dependência que a gente tem do Estado, a gente cria um ambiente perfeito para a corrupção. Para a corrupção. Fábio, pode falar. Acho que entra uma coisa interessante nesse ponto, é o seguinte, que eu acho que é uma tentação na época de crise econômica você... eu sei que as despesas estão altas, a luz está cara, a carne está cara, etc. Mas assim, eu acho que é uma tentação de você pegar e fugir um pouco da responsabilidade, né? Eu não administro direito eu nunca administro direito minhas finanças pessoais. Agora a crise está forte, eu continuo administrando direito, mas agora eu tenho alguém para culpar, né? O governo. É uma tentação assim, fácil, né? Na verdade, eu administrei, sempre gastei mal e agora eu tenho alguém para culpar fácil. Você está super certo, porque na verdade essa é a cabeça do brasileiro. Entendeu? Tudo, você pode ter, olha, eu tenho uma escola muito grande nesse sentido, porque meu pai é assim. Meu pai, tudo que acontece errado na vida dele, o governo tem alguma culpa. Isso é verdade. Não é verdade? Tudo. Eu espero que ele não tenha esse vídeo. Mas eu falo para ele, pelo amor de Deus, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade contra a vida. Você entendeu? Porque se a gente ficar transferindo a gestão da nossa vida para os outros, você vai ficar sujeito ao que eles fazem. O grande exemplo disso, né? As pessoas reclamam que tem gente que o governo não faz nada, que a prefeitura não faz nada. Mas já não fui. joga o sofá, Não, quer dizer, se você for analisar, você tem uma série de situações. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Corrupção no Brasil é algo que se pratica desde criança. É uma questão de educação. É uma questão. É cultural, é dentro de casa. Uma parábola. Uma parábola. Imagina o seguinte, né? O pai está na fila lá do parque, o filho custa R$150 para entrar no parque. O filho tem 13 anos. E até 12 anos não paga 150. E, para a sorte do pai, o filho é baixinho. Então, o que ele chega? Ele fala para o filho, fica quieto, tá? Porque na cabeça dele, eu vou chegar lá, o filho tem 12 anos, ele vai entrar, 150 não vai sair do meu bolso. Só que acontece. O controlador ali, o porteiro, sei lá, o que lá, uma vez que eu estava com o pai lá, eu pensei que é, manda as ideias. Aí, seu pai, não, pai, pum! O que essa criança vai aprender? Ele vai aprender que ele nunca mais fiz a idade dele para ninguém. É muito complicado. Entendeu? Porque aqui no Brasil, a gente é muito. Faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Fábio, Principalmente pais. aquela historinha que o pai estava chamando a atenção do filho, o filho dizendo que não podia mentir, e aí toca o telefone, ele não pode procurando o pai, e aí o pai fala para a mãe, fala para mim. Mas isso é ó. Quer ver um exemplo? Quem trabalha aqui com educação sabe disso. Os alunos, dentro de uma sala de aula,
eles se esforçam muito mais para burlar o sistema do que para aprender com o sistema. Estou mentindo? A Adriana até falou para mim que agora mudou, agora não é mais. Vai colar Não é na mais colar, agora dá um drible. Dá um drible. Entendeu? Você muda, porque essa é a temática do nosso país hoje. É só você mudar o rótulo e Para virar correto, fica correto. fica correto. Então agora você não cola mais, você só dá um drible, ou seja, não faz uma coisa, você está no computador, que marca o nível e todo mundo fica feliz. Você tem que ser bom de pegar o livro. Tá? E aí? O governo não regular mais os alunos. Certo? Já facilitar. Mas aí entra na história também do governo, né? Estou falando aqui do governo, né? Porque na verdade é o seguinte, por que o governo faz isso? Minha opinião. Não, porque na verdade é o seguinte, os pais não assumem a responsabilidade pela educação dos filhos. Os pais hoje, eles transferem para a escola. A gente volta naquela história. Quando você transfere para alguém algo que é da sua responsabilidade, você fala, Gabrielzinho, no ano passado, deu trabalho com notas. Eu e a Adriana, a gente ficava quase sem dormir. Mas, em cima. Estudamos juntos. Aprendi tanto com minha filha. Para azar do Gabriela, sim, as matérias que a Adriana não entendeu muito, e as matérias que ela não entendeu, ele escapava, né? Só que aquela história, os pais hoje, aqui, você tem muitos professores aqui que dão aula para você. Os pais não querem saber. E hoje, a gente chegou na loucura de os pais cobrarem os professores o resultado dos seus filhos. Minha mulher não estava corrigindo prova, eu só vi ela falando assim, o duro, você sabe o que vai acontecer? Essa monte de nota vermelha, o pai vai falar assim, se tem um monte de gente que tem uma nota vermelha, porque a professora nem ensinou direito. Não é que o cabeção não estudou, entendeu? Aí é aquela história. Aí você vê como isso é perigoso. Como você vai nutrindo isso desde pequeno, tá? Na hora que a pessoa chega na fase adulta, muitas vezes ela não tem competência para se estabelecer. Aí ela vai se estabelecer através do quê? Mas é que a grande corrupção, ela começa petitiva, né? Pequenos atos, não tem né? Agora vamos lá, cereja do bolo. Lei de Gerson, jeitinho brasileiro. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito esse negócio de jeitinho brasileiro. Tenho raiva. Para falar a verdade, quando alguém fala alguma coisa a respeito do jeitinho brasileiro, eu perco a cabeça. Então, lei de Gerson é para a gente mais velho, entendeu? É que a cidade fica mais saber. Você é muito jovem, o cidadão precisa trocar o freio do carro dele. Se ele falar que vai trocar o freio, ele é jovem. Se ele falar que vai trocar o breque, ele é mais velho. Entendeu? O que é essa lei de Gerson? A lei de Gerson é onde surgiu toda a cultura do jeitinho brasileiro. Na Copa de 1970, E você não era nascido? tinha um cidadão que ele chamava Gerson. Ele era o meio campo da seleção brasileira. E ele tinha uma canhotinha, né, moço? Espetacular, ele lançava a bola. Aí o que acontece? Esse Gerson, ele fez uma propaganda do cigarro chamada Vila Rica. Aí o que acontece? Ele falando lá do Vila Rica, o cigarro é muito bom, e ele termina a propaganda falando assim, porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Entendeu? E aí aquilo virou um meme. É considerado o primeiro meme da publicidade. É verdade. Ele falava assim, vai em vantagem de você também, né? Vila Rica. É verdade. É muito cedo. Então,
Porque eu ainda não tinha visto essa propaganda, foi na aula que eu tinha pesquisado. Tem lá no YouTube, você fala, Leite Gerson propaganda do cigarro. Aí vai aparecer lá, você vai ver. Entendeu? Aí você vai entender muito do que é seguir hoje. Então vamos lá. Tá tudo bem? Então o que acontece? Isso aqui, o jeitinho brasileiro, ele é um dos grandes freios que existem na nossa ação. E a gente não consegue entender isso. Porque ele é um orgulho nacional. Você entende? Ele é um orgulho nacional. Essa gíria do Brasil. Na verdade, o que é? É você conseguir o resultado das leis erradas. Traduzindo isso a jeitinho brasileiro. Isso é jeitinho brasileiro. E isso é a coisa que você tem que saber, assim, nós como cristãos brasileiros, é a coisa que a gente mais tem que modificar na nossa vida. Por quê? Porque tudo isso que eu falei para vocês, esses 5 pontos, eles compõem o cenário cultural brasileiro. Eles compõem o cenário cultural. E, por mais que a gente se esforce, a gente é inserido na cultura. Nós fomentamos a cultura brasileira. Nosso dia a dia, nós estamos colaborando com a cultura nacional. Eu costumo dizer que é o seguinte, né? Que eu fico imaginando o brasileiro chegar no céu. Isso aqui dá um livro lá de Deus. Ele vai falar de Deus. Na verdade, essa questão da malandragem é cultural nossa. Quer um exemplo? É coisa também de gente mais velha, tá? Desculpa, mais novos. Tem o personagem de Zé Carioca. Já ouviu falar do personagem de Zé Carioca? Não, Zé Carioca, ele é um papagaio que foi criado pela Disney, tá? Para usando o estereótipo brasileiro. Carioca. Entendeu? Síndrome do Pôncio Pilatos. Então o que acontece? Esse desenho foi criado, se não me engano, na década de 30. E o que era o Zé Carioca? Era uma malandro, não trabalhava, mas se dava sempre bem nas situações. Isso é cultural. Mas tem mais atual, falei. Eu não estou falando que não existe. Não existe. Eu não estou. Presta atenção, só um minutinho. Eu não estou dizendo. Gente, só um minuto. Para não ficar mal entendido. Eu não estou dizendo que o brasileiro é o 1% corrupto do Brasil. Não. Existem outros tipos de corrupção. Você pega, por exemplo, a Volkswagen hoje, ela responde pelo maior caso de corrupção do mundo. Porque eles disseram que o carro tinha lá um componente de proteção ambiental, e na verdade aquele componente não funcionava, eles venderam milhões de carros, usando como argumento de venda esse componente, e depois de milhões, de bilhões de dólares faturados, depois se descobriu que aquele componente não funcionava, e que toda a direção da Volkswagen sabia que aquele componente não funcionava, tá? Mas continuaram a controlar. Entendeu? Eu vou dizer de duas situações. A primeira, que acho que todo mundo sabe, que os Estados Unidos lançaram um vídeo, né? Para que eles se preparassem como os brasileiros que iam para a Disney, e tinha algumas normas, né? Tinha algumas normas, porque o brasileiro ia lá para a Disney, ele costuma fazer isso, costuma fazer aquilo, costuma fazer aquilo. E eu tive um chefe que morou na Alemanha, eu coloquei, e lá na Alemanha eles iam de porta em porta e perguntavam: você tem
de anos atrás, não falava que não tinha TV a cabo, e tinha. Então, assim, infelizmente, não exemplo mas é brasileiro. Mas é porque é culturalmente aceito. Eu acho que essa é a diferença do brasileiro. Eu acho que a questão é o seguinte, a questão da corrupção como uma vantagem, como algo positivo, ele não é só brasileiro, tá? Ele é mundial. Não, é um contexto da América Latina. Você imagina uma maquininha de jornal aqui na rua? O que eu digo muitas vezes é que aqui no Brasil a gente valoriza esse brilho. É só ver na estrada, tá todo mundo falando pedágio, quando vai lá passa. É muito simples. Eu tenho um parente que ele é um cara que ele construiu o patrimônio dele por vias ilícitas. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas restrições em relação a ele, mas a maioria da minha família acha o cara demais, porque ele teve sucesso na vida. O discurso da família não, ele teve sucesso, ele é bem sucedido. Não comenta porque tá gravando aí, porque esse é perigoso. Entendeu? Então, o que acontece? O que eu julgo é essa maneira de enxergar a corrupção. Que é diferente. Isso não pode. Não é questão de não ser nacionalista, não ser pelo orgulho do país, entendeu? Mas a gente precisa aceitar. Que nem um alcoólatra só pode arrumar outro problema se ele assumir que ele é alcoólatra. Esse é um passo que a gente tem que dar. Tá bom? Fechado isso? Ninguém está com isso comigo? Agora, a gente vai falar de 3, que é entender um pouquinho as maneiras que a igreja se relaciona com a cultura. Ou seja, a corrupção, a minha tese aqui é o seguinte, a corrupção ela é algo que ela é cultural, tá? Que ela tem os seus organismos, ela tem o seu modo de operação dentro da cultura. Tá? E, por vezes, o grande problema da igreja é não saber se relacionar com a cultura. Então, isso eu quero conversar com vocês hoje. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estabelecer 5 cenários, tá? De maneira como a igreja cristã, durante os séculos e hoje, se relaciona com a cultura, no geral. Tá? E aí a última vai ser, na verdade, o começo da aula da semana que vem. Tá? Eu acredito que é assim, o melhor caminho que nós, cristãos, devemos ter em relação à cultura. Tá? Isso aqui que eu vou trabalhar com vocês, ele veio um livro chamado Cristo e a Cultura. Antigo já, não tem hoje para vender mais esse livro. Tá? Teve um cidadão chamado Richard Leigur. E ele estabeleceu 5 maneiras que ele enxergava que a igreja se relacionava com a cultura. Ela não é assim, se você for pesquisar sobre esse livro, sobre esse autor, você vai ver muita gente batendo nele, né? Dizendo que não, que a maneira dele é muito reducionista, é muito imprecisa, e essas pessoas elas estão certas. Tá? Mas, como ponto de partida, essa é uma maneira interessante de a gente começar a pensar na nossa relação como cristãos com a cultura. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de relacionamento que o Leigur ele trata no livro é o que ele chama de Cristo contra a cultura. Tá? O que ele quer dizer com isso? Cristo contra a cultura. São pessoas, são cristãos que entendem que o Evangelho ele não tem lugar na cultura de uma sociedade, de um país. O Evangelho é uma coisa, a cultura é outra coisa totalmente diferente. Tá? É mais ou menos assim. Música boa é só música gospel. Música do
mundo não presta. Nenhuma. Tá? Essa é a visão daqueles que defendem essa questão do Cristo contra a cultura. Tá? Eles, geralmente, as pessoas que enxergam Cristo contra a cultura, eles são pessoas que têm uma fé muito compartimentalizada. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos assim. O que eu faço na igreja é uma coisa e ela é santa. O que eu faço no mundo é outra coisa e ela não é santa. E eles levam isso totalmente na rua. Tá? Uma coisa, um lado influencia o outro. Tá? Por isso que você vê, por exemplo, muitas igrejas onde eles conclamam os membros a ir todo dia na igreja. Tem culto de segunda, terça, quarta, sexta, tá? Por quê? Porque não, mas precisa de fato estar na igreja, tá? Para estar glorificando a Deus. Aí tem um dualismo. Tá? É um dualismo. Tá? É um dualismo. Os principais expoentes desse pensamento são a igreja primitiva. A igreja primitiva, principalmente por causa das perseguições que sofriam, eles enxergavam muito a relação com a cultura dessa maneira. Né? E eles iam se fechar ali, porque se fosse para o outro lado, qual ia. Tá? E você tem os anabatistas na época da reforma e algumas extensões que a gente ainda vê hoje, né? Como por exemplo os Amishes, os Quakers, né? Os Amishes, os Quakers são conhecidos por aquele filme, eles vivem em comunidade, ainda usa a roupa do século XVII, chapelão, ninguém sai ali, né? Tá? Não existe isso. Tá? E dentro de muita igreja neopentecostal, o pensamento é exatamente assim. Tá? Se é gospel, é legal. Se não é gospel, não é legal. Tá? Aí, o que acontece? No oposto do Cristo contra a cultura, você tem o Cristo da cultura. Tá? O Cristo da cultura ele nasceu num movimento alemão chamado liberalismo teológico. Você deve ter ouvido falar. Né? Na IPB se fala bastante sobre o combate ao liberalismo teológico. Né? A questão do Cristo da cultura, ele é uma maneira de você tornar o Evangelho, tornar Cristo confortável para os homens e mulheres iluministas. Homens e mulheres iluministas. Né? Então, sabe aquela coisa de fé e razão? Né? Ela foi uma equação lá que eles achavam para que se estabilizasse essa questão. E aí o que acontece? Cristo, nesse contexto, ele não passa a ser, ele não é uma pessoa como nós nos relacionamos com Cristo. Cristo é mais uma ideia, uma filosofia, um estilo de vida, entendeu? Tá? Isso faz com que o cristão, né, do Cristo da cultura, ele estabeleça a vida dele mais ou menos assim. Cristo é para a alma e o corpo é para o governo. Tá? A gente vê reflexo disso hoje muito. Tá bom. Na verdade, o que acontece? Para o cristão liberal, essa relação com Jesus a gente fica, às vezes a palavra liberal no senso comum significa só pessoas sem muitas regras. Liberalismo teológico é uma linha de pensamento que vê, por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus e nega algumas verdades essenciais. Então, por exemplo, no momento que Cristo realmente é Deus. Cristo, como ele está dizendo, é só uma história ilustrativa do que é ser uma pessoa boa. Ele está chamando ali de liberal, esse grupo de teólogos
que a Bíblia não é mais útil, que a Bíblia não é mais um livro tão atual como a gente realmente, não crê na inspiração, não crê na inerrância da palavra. Então, muito que tem na Bíblia é mito. Muito que tem na Bíblia são histórias mitológicas, só para ensinar como se fossem contos e fadas. Então, essa é a definição de liberal que eu estou falando. A gente não pensar que liberal é só uma pessoa sem regras, às vezes não. Obrigado. Então, na verdade, a pegada do cristão liberal, ele não tem muito esse relacionamento que a gente tem com Cristo, de, poxa, vocês são cristãos, tem um relacionamento pessoal com Cristo, vocês são cristãos 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, a Cristo é mais uma filosofia. Uma filosofia elevada, mas é uma filosofia. A questão ela é diferente. Bom, aí você tem mais um pouquinho para lá, mas vindo mais para o equilíbrio, você tem o Cristo acima da cultura. Tá? O que ele fala, o Cristo acima da cultura, ele parece muito com o Cristo da cultura. Tá? O Cristo acima da cultura, ele se parece muito com o Cristo contra a cultura. Tá? Só que ele tem uma diferença assim, essencial. O Cristo contra a cultura, ele estabelece uma visão. Entendeu? Um muro de bermuda. Tá? Já no Cristo acima da cultura, eles acreditam que assim, o Cristo ele é excelso demais, excelente demais para se envolver com questões culturais. Tá? E não é do interesse do Evangelho, não é do interesse de Cristo que ele trabalhe com a cultura. Tá? Cristo ele está muito além das questões culturais que vamos fazer aborrecer ou perder tempo com essa questão. Só deixa a cultura correr aí, a gente tem que correr e vamos tratar Cristo dessa maneira. Tá? Essa é uma visão que é muito dominante no nosso país, tá? Por causa do Renato estiver falando, inclusive, da nossa alma católica. Né? Porque isso aqui é um presente ainda dentro da igreja católica, né? Onde você tem uma teologia de São Tomás de Aquino, né? E mais ou menos verso é o seguinte: tudo aquilo que você faz na igreja, tá? Ele é santo, mas não qualquer pessoa. Na verdade, só as pessoas realmente separadas. Tá? Por exemplo, no nosso contexto é o seguinte: todos vocês, inclusive eu, somos profanos, não glorificamos a Deus, porque o nosso dia a dia ele faz parte da cultura. O santo aqui é só o evangelista, porque o dia a dia dele está relacionado às coisas espirituais. Esse é o nome santo. Entendeu comigo isso aí? Tá? E aí você tem a quarta visão que eu tenho a respeito disso, que é o Cristo e a cultura em paradoxo. Tá? O que quer dizer isso? Isso aí ele surge mais ou menos do pensamento de Agostinho, Lutero e alguma coisa que está ouvindo, né? Sobre a questão dos dois reinos. Tá? Eles defendem a ideia do seguinte, que Deus ele não é visto na cultura, tá?
mas o homem, ele é difícil na cultura. E, então Deus acaba tendo uma participação, por quê? Porque como o homem é criatura de Deus, tá? Deus ele trabalha indiretamente na cultura. Então por isso que você tem esse conceito de dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens. E o homem vive eternamente nesse conflito, entendeu? Ele vive eternamente, tendo que trabalhar nessas duas situações como cristão, tanto no reino de Deus como no reino dos homens. É mais ou menos como se você pensasse que você tem uma cidadania dupla. Você é um brasileiro e você é um argentino. Entendeu? Precisava apagar aí. Então, quer dizer, você tem tanto os seus deveres como brasileiro, como você tem os seus deveres e obrigações como argentino, você tem uma dupla cidadania. E ali, o que acontece? Você tem a central, que eles chamam de Cristo transformador da cultura. Que é o que eu entendo, nesse ponto eu concordo com ele, que é mais aplicável para a igreja. Mas eu não deixo de concordar que o Cristo cultura e paradoxo, ele é uma realidade para nós. A gente tem que levar isso em consideração. Nós somos cidadãos de dois reinos. Mas assim, o grande foco é entender que Cristo é aquele que pode transformar a cultura. Sim, Calvino trabalhou com tradição, a Bíblia trabalhou com isso. A gente vive isso no nosso dia a dia. A gente vive. Só que o que acontece, e é isso que a gente vai ver na aula da semana que vem. Como a igreja ela pode trabalhar como instrumento do Cristo transformador da cultura. Começando por entender o que é esse conceito de Cristo transformador da cultura, passando por quais são as ferramentas, o porquê, biblicamente falando, porque a gente acredita que o Evangelho é a transformador da cultura, e os passos que nós, como igreja, devemos tomar para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus de transformação. A nossa responsabilidade diante desse mundo caído que a gente vive. E uma coisa que eu só quero que vocês tenham na mente, para quando vocês forem para a casa de vocês e pensando até semana que vem. Cristo não pediu para Deus tirar o juízo. O plano de Deus, o cristão, envolve. Ótimo. Alguma pergunta, alguma colocação? Tudo tranquilo? Pode falar. Minha área Imagina hoje, né? É tão eletrônico, né? Mas graças a Deus. Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Você quer falar, Bia? Não, só um minuto, segura a galera aí. Tem que segurar a galera? Pode passar maquiado? O pastor vai fazer uma dança poeira. Isso é gente. Só
interessante essa dúvida sobre os convertidos brasileiros, se somos mesmo assim. O importante, o importante mesmo, do ponto de vista sociológico, é o ser humano, o grande poder da igreja, que escreve sobre o caráter nacional brasileiro. É uma obra de 1960, 50. Ele descreve como nós herdamos, desde o período do Império, essa característica de dar o brilho. É muito interessante, né? E tem também uma outra obra. Stester escreveu um livro sobre o jeitinho brasileiro, né? Ele trata sobre toda a questão histórica, toda a questão étnica, o comunismo da igreja. É bem interessante. Outra maneira de você ver isso é na literatura brasileira. Por exemplo, nós achamos que não somos um povo racista, né? Você vê, por exemplo, Casagrande de Senzala, você vai ver assim, essa impregnada no nosso dia a dia, essa ideia, né? Do racismo, todas essas características, a literatura brasileira, ela expõe o que nós somos. Mas, você vai outra aula. Brincadeira. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Isso aqui é um monumento. Um monumento em homenagem à Sônia, que é aniversário da Sônia. Amém. Amém.